Olá, santo dia. Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Coração Misericordioso de Jesus. É uma alegria estarmos aqui unidos nesse momento de todas as manhãs em que podemos juntos partilharmos a palavra de Deus, fazermos a meditação do Evangelho de cada dia, deixando que Deus vá formando, vá moldando o nosso coração, a nossa vida, segundo a sua vontade, segundo a sua palavra. Que Deus te abençoe nesse dia, que Ele te conceda todas as graças que você necessita hoje, sobretudo, que Ele nos conceda a graça de bem compreender a sua palavra, deixar que ela realize em nós o seu fruto, opere em nós a graça que Deus quer realizar em nossas vidas e que sejamos cada vez mais homens e mulheres novos, verdadeiros cristãos, que vivem a autenticidade da palavra de Deus. O evangelho de hoje está em Mateus 24, 42, 51. Então vamos rezar e deixar que Deus possa realizar em nós toda a obra que está no seu coração misericordioso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio. Senhor, apressai-vos em socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos nesse momento a armadura do cristão. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio, pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus, e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas, orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Evangelho de hoje, Mateus 24, 42, 51. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vigiai, portanto, porque não sabeis em que dia vem vosso Senhor. Compreendei isto: se o dono da casa soubesse em que vigília viria o ladrão, vigiaria e não permitiria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque o Filho do Homem virá, numa hora em que não pensais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a criadagem, para dar-lhe o alimento em tempo oportuno? Feliz aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrar assim, ocupado. Em verdade vos digo, ele o constituirá sobre todos os seus bens. Se aquele mau servo disser em seu coração: meu senhor tarda, e começar a espancar seus companheiros, a comer
e beber em companhia dos beberrões. O senhor daquele servo virá em dia imprevisto e hora ignorada. Ele o partirá ao meio e lhe designará seu lugar entre os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, hoje, Jesus, no Evangelho, narrado por São Mateus, ele nos insiste sobre a necessidade da vigilância, a necessidade de estarmos atentos, de não viver a nossa vida alheia a tudo, né? De não apenas preservar a nossa vida, vivendo aqui na terra, procurando vivê-la bem, adquirindo nossos bens, possuindo nossas coisas, vivendo com a nossa família, como se apenas isso nos bastasse, né? Como se tudo isso fosse o suficiente. O Senhor hoje ele nos exorta, ele nos alerta a necessidade de viver a nossa vida sem perder as oportunidades, olhando para a nossa vida, mas não parando nela, sabendo que o Senhor ele virá. Como diz a canção, ele não tardará. E o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor espera de nós, de cada um de nós, é que sejamos santos, é que vivamos a sua vontade, é que estejamos vivendo cada dia da nossa vida como se fosse o último, com o nosso olhar voltado para o céu, com o nosso olhar voltado para a eternidade, porque um dia tudo isso aqui vai passar, nossa vida vai passar. O que permanecerá é Deus, é o céu, é a eternidade. Então nós não podemos ser como este servo infiel, que vive apenas ali, que come, que bebe com seus companheiros, que vive entre os bebarrões, como se nada mais fosse importante, como se o seu Senhor não virá, né? Como se o Senhor não viesse, apenas vivendo os prazeres da terra. Nós sabemos que a nossa vida é um sopro, é hoje, é agora, e não é daqui a pouco, e não é amanhã. Nós não sabemos a hora nem que o Senhor virá, e não sabemos a hora em que o Senhor nos chamará para o seu convívio. E nós precisamos estar prontos, nós precisamos estar sempre atentos, porque nós não sabemos qual é a hora, porque o Evangelho é muito claro, né? Nós não sabemos a hora, e a hora será uma hora imprevista. O que é certo é que Jesus ele voltará em sua segunda vinda, gloriosa, como nós rezamos, virá para julgar os vivos e os mortos. Então nós não podemos deixar que sejamos surpreendidos pela hora de Deus em nossa vida. Por isso precisamos viver cada dia como se fosse o único, como se fosse o último, procurando fazer a vontade de Deus, vivendo os mandamentos, amando, perdoando, vivendo a santidade de cada dia. A santidade, meus irmãos, que Deus nos chama, não é uma santidade extraordinária, para ser vivida em momentos extraordinários. É a santidade dos pequenos momentos da nossa vida, das pequenas renúncias, dos pequenos atos de cada momento, amando, perdoando, sendo sinal da palavra de Deus no mundo. Nós não sabemos. Essa deve ser a grande chave da nossa vida. Eu não sei quando virá o Senhor. Então não posso viver, né? Como diz, deixa a vida levar, deixa a vida acontecer. Não,
Nós temos que fazer como o salmista: Senhor, ensina-nos a viver bem, a contar bem os nossos dias. Senhor, me ensina, né, a viver bem, a cuidar de cada dia como se fosse o único, como se fosse o último da nossa vida. Deus, Ele nos chama a viver em comunhão com Ele, em comunhão com a sua palavra, vivendo os ensinamentos da Santa Igreja, né? Sendo santo em cada detalhe, não vivendo de qualquer forma, né? Não sendo amigo do mundo, não querendo agradar o mundo, mas procurando agradar a Deus. E o Evangelho, ele nos ensina hoje, né? Ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Se o dono da casa soubesse em que hora, né, viria o ladrão, certamente vigiaria para que sua casa não fosse arrombada. A palavra de Deus, ela nos ensina, meus irmãos, né, que o demônio é esse ladrão, que só vem para matar, roubar e destruir. E a palavra de Deus também nos ensina que ele está em nossa volta como um leão feroz, querendo nos devorar, querendo procurar uma situação para nos tentar, para nos seduzir, para nos enganar e para nos fazer perder a nossa alma. Por isso nós precisamos estar atentos, por isso nós precisamos vigiar. E o que significa essa palavra vigiar? Significa orar. Significa estar em sintonia com Deus. Buscando a vigilância, buscando a oração. E o Senhor mesmo nos exorta a orar sempre. Ele nos deixou o exemplo. Em tudo aquilo que Jesus iria realizar, ele se retirava a sós para rezar. Então nós não podemos perder um só instante da nossa vida. Mas nós precisamos estar atentos, vigilantes pela oração. Rezando em cada momento do dia, mas também tendo aquele momento especial para ouvir ao Senhor, para rezar a sua palavra, para meditar no Santo Evangelho e para deixar que o Senhor fale ao nosso coração. O Evangelho nos diz: feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim. Esse empregado será fiel e prudente, porque estará atento, porque estará vigiando. Nós seremos felizes ao sermos encontrados vigiando, com a nossa vida toda no Senhor. Hoje, o Senhor nos chama a olhar para dentro de nós, percebermos como está a nossa vida. Nós estamos vivendo esse vigiar, nós estamos vivendo essa vigilância, sendo fiel e prudente, vivendo como se a cada momento fosse o último, fosse o único da nossa vida. A palavra de Deus nos diz: pensa em tua morte e assim não pecarás. Se eu pensar que naquele momento em que a tentação me sobrevém e eu estou cedendo a ela, se naquele momento eu pensar que ali, após o pecado, Deus pode vir chamar a minha vida, ou o Senhor pode voltar e eu estar em estado de pecado. Se eu pensar assim, eu não pecarei, porque eu não quero perder a graça. Eu não quero estar em estado de pecado quando o Senhor vier, quando Ele me chamar ao seu encontro. Então, meus irmãos, nós vivemos numa vida muito frenética. Temos muitas coisas a realizar num dia. Mas nós não podemos perder o sentido da nossa vida, que é
fazer a vontade de Deus, que é o céu. Viver cada dia como se fosse o único, viver cada dia como se fosse o único, o último da nossa vida. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela nos ensina: para amar-te, ó meu Deus, neste mundo, só tem o momento presente. Porque não sabemos, né? Não sabemos a nossa hora. Então eu só tenho o agora para fazer a vontade de Deus, para ser fiel a Deus. Que Ele nos ajude, que o Senhor Ele nos conceda essa graça, a graça da vigilância, a graça de sermos homens e mulheres de oração, sermos homens e mulheres da oração, que tenham o seu olhar fixo no Senhor, que tenham o seu olhar fixo no céu, no que é eterno, que não nos prendamos no que é passageiro, no que é mundano, no que é desta terra, no que é desta vida, mas que o nosso olhar esteja no céu, esteja no Senhor, que vivamos cada dia como se fosse o único, como se fosse o derradeiro, o último momento. Vivendo cada momento, cada dia, nos abandonando em Deus, confiando, esperando na misericórdia do Senhor, né? Mas procurando viver a santidade. Se cairmos, nos arrependermos, fazermos o propósito de não mais pecar, nos confessarmos, nos erguermos da misericórdia do Senhor, nos levantarmos das nossas quedas e retomarmos o caminho, sempre atentos, sempre vigiando. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que Ele te guarde, que Ele te livre de todos os males e que Ele te conceda a graça de ser aquilo que Ele quer. Viver a santidade, viver os mandamentos, viver o que a Santa Igreja ensina. Que o Senhor te abençoe no dia de hoje. Peçamos a intercessão dos nossos santos baluartes. São João Paulo II e Santa Faustina, rogai por nós. Santa Maria Madalena e São Padre Pio, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, intercedei por nós. Jesus, eu confio em vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.